Aleluia. Já estamos ao vivo? Aleluia. Amém. Coloque a mão sobre a palavra. Curva a sua cabeça, estaremos orando. Amado Deus, querido Pai, conversa conosco através da Tua palavra. Fala conosco de forma poderosa. Deus, a Tua palavra também é libertação. A Tua palavra é vida. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos ser sarados através da mensagem do Senhor, da palavra. Abra o nosso entendimento, me usa com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, povo de Deus. Glória a Deus. Estamos ao vivo? Saúdo os irmãos que estão através do Facebook, com a paz do Senhor. Nós estamos transmitindo direto da unção renovada aqui em Arraial do Cabo. E que nessa noite você possa receber a palavra de Deus. Nós estamos num grande clamor contra a depressão. Deus abençoe também os nossos amigos que irão nos assistir pelo Facebook e também pelo YouTube. Amém? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma o que, igreja? O título é Jesus acalma a... Mas a palavra diz que o barco estava onde? Na rua. O barco estava onde? E por que Jesus só acalma a tempestade? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava no barco. Levaram aonde? Levaram aonde, igreja? E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de quê? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Presta atenção, o Evangelho de Marcos, ele é enfático, e vai dizer no livro de Lucas e também no de Mateus, que Jesus estava dormindo na polpa. Mas Marcos, ele deixa enfático que Jesus estava sobre o travesseiro. Vamos lá. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção nisso, igreja. Hoje eu separei o tema que é o mestre e a tempestade. Repita comigo: o mestre e a tempestade. Entenda uma coisa. Deus, Ele usa de vários lugares para nos colocar à prova. Vai ter momentos que Deus vai usar você para te colocar à prova no deserto. Vai ter vezes que Deus vai te provar na rua. Vai ter vezes que Deus vai te provar no teu trabalho. Vai ter vezes que Deus vai te provar dentro de casa. E vai ter vezes que Deus vai te provar no mar. Por que que Deus provou os discípulos no mar? Porque no mar
era o lugar aonde eles achavam que já sabiam de... E eu coloquei uma frase até no status, algumas pessoas compartilharam, coloquei lá o seguinte, que Deus, Ele nos prova no extremo, mas Ele é especialista também para nos provar no lugar onde achamos que somos aprovados. Pastor, não entendi. É no lugar onde você fala assim, aqui eu estou tirando nota 1000. Aí Deus pega você, coloca você lá para ver se realmente você está aprovado por Ele. Mas infelizmente, muitas das vezes somos reprovados nos lugares aonde batemos o pé e dizemos, aqui eu estou aprovado. Aonde, pastor? No casamento. Com um amigo. Pastor, Deus usa o meu amigo para me provar? Não só uma, mas várias vezes. Deus também vai usar o teu marido incrédulo para te provar. Deus vai usar pessoas de dentro da igreja para te provar. Você será provado. E por que o motivo da prova? Todo mundo que é provado é para ser o quê? Aprovado. Deus tem vários lugares para aplicar sua prova. E naquele dia ele decidiu aplicar a prova no mar. Estrategicamente, irmãos, Jesus ele faz o quê? Ele vai dormir. E esse mar, no livro de Lucas, vai especificar melhor. Lucas é um pouco mais detalhista. E ele vai dizer que neste mar não passava de um lago. A ponto que neste lago não tinha o quê? Ondas. Pergunta para o teu irmão, você já viu tempestade no lago? Você já viu o lago ter tempestade? Você já viu o lago ter ondas tão grandes a ponto que açoite o barco? Hã? Você já viu? E por que então que foi tempestade? Porque Jesus se recolheu, dormiu e falou assim, agora eu vou provar eles. Eu vou provar ele com o vento. Eu vou provar eles com a Vou provar eles com a tempestade. Oh, glória. Engraçado que eu anotei algo muito forte que diz assim, ó. Deus nos prova em lugares extremos. Ah, isso aqui eu falei. Jesus agora leva seus discípulos para serem provados em sua intimidade, no meio daqueles ventos. Quem era mais importante? O mestre ou o barco? Porque o que eu entendi é que a palavra de Deus, pastora, vai dizer que quando os ventos sopraram e as tempestades vieram, eles não fizeram nada. Mas a Bíblia me diz que quando a água começou a encher o quê? Eles começaram a dizer o quê? Nós vamos naufragar. Tem gente que não está preocupada, não é com a tempestade, mas está preocupada com o barco dela. No meio de uma tempestade, o que é mais importante? O seu barco ou a tempestade? Ou o mestre que está dentro do barco? Então fala para o teu irmão, enquanto Jesus estiver dentro do barco, não se preocupe com a tempestade. Por que a preocupação? Por que a preocupação dos discípulos? Porque a Bíblia diz que as ondas começam a se arremessar e bater aonde? No barco. E eles correm até o Senhor e falam assim, Senhor, eles tiram Jesus do travesseiro e falam assim, Senhor, o Senhor não se incomoda que estejamos perecendo agora, irmãos? Eu estou na introdução, a gente vai entrar na palavra. Eu botei aqui, significado de perecer, significa perder.
Não, você não entendeu. Sabe o que eles estavam dizendo para Jesus? Senhor, o Senhor não está se importando que a gente venha perder? Perder o quê? O barco. Eles estavam preocupados com a vida deles? Eles estavam preocupados com a vida do mestre? Eles estavam preocupados com o quê? Tem gente que o vento está soprando, o mar está agitado, tem pessoas dentro do barco, mas ela não está preocupada com as pessoas. Ela só está preocupada que o barco dela não pode naufragar. Tem pessoas que o marido está morrendo, o filho está morrendo, fulano e beltrano está perecendo, mas a preocupação dela é com o quê? É com o nome dela no status, é com o nome dela no Facebook. A casa dela está destruída, está de cabeça para baixo, mas ela está preocupada como ela vai aparecer para a sociedade de Arraial do Cabo. As ondas estão sacudindo o barco. As pessoas que estão dentro do barco estão apavoradas. Mas a preocupação dela é com quantas curtidas ela terá no Facebook. É com quantas pessoas vão aplaudir ela. Enquanto você se preocupar com o barco, as pessoas que estão dentro estarão perecendo. Sabe por que sua filha, seu filho perece hoje? Porque a tua preocupação não é salvar quem está dentro do barco. A tua preocupação é salvar o barco. Por que, pastor? O senhor entendeu isso? Porque alguém era o dono do barco. E quem era? Quem? Pedro era o dono do barco. E a palavra de Deus vai dizer que outros barquinhos estavam. Estou juntando quebra-cabeça. E por que nenhuma das 4 palavras, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala que os outros barquinhos também estavam com tempestade? O que eu entendo que a tempestade só estava onde? Naquele barco. Será que porque talvez aquele barco era o maior? Será porque talvez aquele barco era o melhor? Ou será porque o mestre estava dentro dele? Você pede para Jesus entrar no teu barco. Ele permite uma tempestade. E agora você fica apavorado? Você pede, dobra teu joelho, ora a Deus pedindo uma resposta a Deus. Deus fala, então eu vou trabalhar. Presta atenção. Jesus entra no barco e fala assim, passemos de uma margem para... Espera aí, eu sou inteligente. Eu vou sair de um lugar e vou o quê? Pega no braço do teu irmão aí. Fala para ele assim, toda vez que algo for mudar na tua vida, Jesus vai permitir a tempestade vir. Jesus vai permitir que as ondas se levantem. Mas não se preocupa com o barco, porque o mestre está dentro dele. Fala toda vez que algo bom estiver para acontecer para você, toda vez que tiver que acontecer uma mudança, não se preocupe com o barco. Pastor, mas meu barco está velhinho. Pastor, meu barco está caindo pelos pedaços. Presta atenção, o mestre entrou dentro dele. E se o mestre entrou dentro dele, ele vai garantir teu barco chegar na outra margem.
Ei, a preocupação dos discípulos era o vento, o barco ou chegar do outro lado? Eles não estavam pensando, nós vamos chegar do outro lado. Eles estavam pensando o quê? O barco vai? Mas espera aí, gente. Nós temos que ser inteligente e meditar tanto na palavra, quanto na exortação, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus desce do monte, faz milagres, prova que é o Deus vivo. Jesus agora entra no barco, e depois que o vento acaba, ele diz: quem é esse? Eles dizem o quê? Quem é esse? Me ajuda, fala para o teu irmão novamente. Não significa, porque você está com Jesus, que você conhece Ele. Fala para ele, você pode estar com Jesus, mas talvez você não o conheça. Os discípulos estavam com Jesus, mas ainda não tinham o quê? Agora eu entendo, olha aqui, ó. Por que Jesus entrou com eles dentro daquele barco e permitiu a tempestade? Alguém falou, para que a glória dele fosse o quê? Manifestada. E para que os discípulos conhecessem quem é o Mestre. Irmão, se você não entender, hoje eu estou sendo, sabe aquela reguinha? Passando a reguinha na palavra. Não tem nada de profundidade aqui. É mensagem para você sair daqui e entender assim, eu vou botar em prática. E eu botei aqui, ó. Presta atenção. A preocupação não era com os ventos e nem com as tempestades, mas sim com o barco, que já estava se enchendo de água. O barco estava se enchendo de quê? Qual era o pensamento lógico daqueles discípulos? O que nós fazemos quando nós estamos passando pelo vento? Será que Jesus não está vendo essa água entrar dentro do meu barco? Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Quantas vezes você dobrou o joelho e fez essa pergunta ao Senhor? Quantas vezes você disse, será que o Senhor não está vendo que a água está enchendo o quê? Será que Jesus não está vendo que a tempestade está arrancando o casco do barco? Será que Jesus não está vendo que os ventos são contrários e estão levando o barco para o outro lado? A pergunta dos discípulos, e eu não tenho dúvida nenhuma, que o primeiro a se manifestar foi quem? Pedro. Espera aí, será que Jesus não está vendo que meu barco está sendo tomado para o outro lado? E existia outros barcos. Acredito eu que outros barcos estão falando, sabe o quê? Ei, vocês estão indo para o outro lado. Vocês não estão vendo a tempestade. Sabe por quê? Porque quem está de fora, quem está de fora da tempestade, gosta de dar pitaco. Quem está de fora da tempestade, chega para você e fala, vira o leme para cá. Vira o leme para lá. E o mestre está na polpa. E tem pessoas dizendo, é melhor você virar o leme para cá, vai sair da tempestade. Aí você sai daqui, vai fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Aí Jesus bota mais tempestade. Você não escuta o pastor e Jesus bota mais tempestade. Você não é obediente ao seu pai e sua mãe. Jesus fala, toma mais tempestade. A tempestade, irmãos, eu escrevi isso também. O mar provava o barco, mas a tempestade provava os discípulos. O mar provava o quê? Aí eu até escrevi lá. Forte isso aqui, irmãos. Mar calmo nunca fez bom marinheiro.
Bons marinheiros só são formados pescadores aqui gostam. Bons marinheiros só são bem provados quando o mar está. Aí você vai ver se ele é bom que. Alguém me diz, eu sou um bom motorista em Arraial do Cabo. Ser motorista em Arraial do Cabo é mole. Eu quero ver você dirigir na Avenida Brasil. Quero você ir para o Rio. Tem gente que fala assim, Deus me livre. Aqui para Cabo Frio eu dirijo. Mas para ir para o Rio, não vou. Aqueles que querem ser discípulos, têm que entender uma coisa. Jesus vai te levar para o alto mar. Para que teu barco e você sejam provados. Irmãos, é difícil eu pregar nessa mansidão. Você já sabe, né? Que eu prego explosivo, né? Eu sou Mas Jesus falou assim, ó. Calma hoje. Eu quero que as suas palavras entrem na mente das pessoas. Você está entendendo isso, sim ou não? No mar, nós mostramos, pastora, quem somos de verdade. Sabe quando um crente mostra o verdadeiro caráter? Não é quando o melzinho está caindo na sua boca, mas é quando ele está sendo o quê? Provado. Tem horas que Deus fala assim, prova a obreira fulana de tal. Como, Senhor? Faz isso. Aí a gente prova. Prova ciclano de tal. E daqui a meia hora tu vai ver o status no WhatsApp, a piada no Facebook. Preste atenção. Deus, ele te prova. Olha o telefone em nome de Jesus. Deus, ele te prova, olha para mim, para saber qual vai ser a tua reação. Deus, ele permite você ouvir coisas para ver qual é a tua reação. E Deus nunca iria te provar se você com os joelhos dobrados disser, Senhor, eu quero receber algo mais de ti. Você não está entendendo que essas provações estão vindo porque você quer algo a mais. Você não está percebendo que essas provações passaram a acontecer na tua vida porque você passou a orar pelo teu marido. Você passou a profetizar dizendo, eu quero meu marido no altar de Deus. Você não entendeu que a partir do momento que você começou a desejar uma unção sobre a tua vida, os ventos e a tempestade se levantaram. Você não entende que enquanto Jairo era Jairo, estava tudo bem. Mas quando Jairo ouviu em profundidade que Jesus estava passando naquele lugar, a filha dele fica doente. Jairo se dobra diante do Senhor, a notícia chega, a filha morreu. 2 passos que Jairo deu em direção a Jesus, 2 notícias ruins que ele teve. Pastor, então é melhor se afastar de Jesus. O diabo, ele te dá um paliativo. O diabo, ele te coloca o medo. Domingo eu preguei aqui dizendo o seguinte: a falta de visão espiritual para muitas pessoas é tão grande que faz a pessoa duvidar o que um dia ela disse, bateu o pé dizendo é promessa. Só que quando o vento vem, as pessoas já começam a dizer, eu não sei mais se é promessa. Eu não sei mais se meu marido é promessa. Eu não sei mais se minha esposa é promessa. Eu não sei mais se fulano é promessa. Eu não sei mais se essa casa é promessa. Eu não sei mais se meu ministério é promessa. Forte. Aí eu botei aqui, ó. Jesus diz, por que sois assim tão tímidos?
Sabe qual o significado de timidez? Na palavra transliterada para o grego, timidez quer dizer insegurança. A esposa insegura, o marido inseguro, ele tem ciúme até da sua sombra. Ele duvida até da sua sombra. Os discípulos estavam inseguros. E a insegurança vem quando você não conhece. Por isso que logo depois eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam tão inseguros daquilo que Deus tinha para eles. Eles estavam tão inseguros que eles confessam dizendo: quem é esse? Já era para eles dizer assim: eu sei quem é esse que acalmou a tempestade. Ele é o mesmo que desceu do monte e me chamou. Era para Pedro abrir a boca e falar assim: esse que acalmou a tempestade foi aquele que passou 12 horas orando no monte, e quando desceu disse: Pedro, tu não é mais pescador de peixe, mas agora tu é pescador de homens. Aí Pedro, sabe o que Pedro faz quando a tempestade vem? Faz assim, ó. Faz aí, gente. Faz só. O que é isso aqui? O que é isso? Fala pro teu irmão: bico nunca acalmou tempestade. Cara feia não acalma a tempestade. Fala para o teu irmão: não, mas sacode ele para ver se ele está dormindo ou acordado, e fala assim: tempestade se acalma com intimidade. Quer acalmar essa tempestade? Seja íntimo do mestre, porque o mestre é dono da tempestade. Ah, pastor, eu achava que pirraça resolvia a tempestade. Vai achando. Eu achava que cara feia resolvia meu problema. Vai achando. Eu achava, pastor, que ficar lá no Facebook martelando quem me persegue resolvia o problema. Eu achava, pastor, que mudar de igreja resolve tempestade. Irmão, me desculpa, mas tu pode se mudar para Conchichina, que a tempestade te alcança lá também. Aleluia. Tempestade se resolve com inti. Com quem? Comigo? Com o mestre. E o interessante que eu botei aqui, ó, aqueles discípulos ainda não tinham total confiança no mestre, e a insegurança os levavam a achar que iriam naufragar. Mas espera aí, hora antes, Jesus tinha chegado para eles e falado assim: ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Presta atenção, eu não vou morrer afogado. Imagine, obreiro, se Jesus morresse afogado. O que as pessoas iam dizer? Rapaz, que mestre é esse que morre afogado? Rapaz? Mas sabe o que aqueles discípulos não entendiam? O plano original da cruz. Repita comigo: o plano original da cruz. Se Jesus morresse afogado, todos os sonhos deles, projetos também morreriam. Mas eu entendo que quando Jesus foi para a cruz, o profeta Isaías já tinha profetizado milhares de anos antes que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? A pergunta que eles fazem um ao outro é: quem é esse que até o mar lhe obedece? A palavra de Deus diz, irmãos,
que Jesus levanta do travesseiro, fala assim. Eu posso imaginar essa cena, irmãos. Será que é só eu que tenho uma mente assim, ou é você já está imaginando a cena? Eu posso imaginar Jesus levantando do travesseiro, falando assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Mestre, nós estamos naufragando aí, Jesus. O que está acontecendo aí? O vento está acabando com tudo. Aí o mestre: vento, aquieta-te. Sabe o que me chama mais atenção aqui? Que Jesus fala com o vento e o vento. Se Jesus fala, o vento ouve, é porque o vento tem o quê? O vento o quê? Fala para mim aqui. O vento tem o quê? Pastor, se eu falar isso aí na rua, vão me chamar de doido. Que o vento tem ouvido? Tem. Como é que Jesus fala com ele? Ele obedece. Pega a tua mão, segura na mãozinha desse irmão que está, desse crente que está do teu lado, e fala assim: os teus problemas têm ouvidos. Se você quiser expulsá-los, basta você usar autoridade e falar para ele: cala-te, arreda-te, sai, bate retirada. Acredito eu que se você chegar para o teu problema e falar assim: ó, isso aqui é forte. Se você chegar para o teu problema e falar assim: por que você está aí? Ele vai falar: porque você nunca me mandou embora. Por que você está aí? Porque você nunca falou nada para me sair. Eu entrei e fiquei. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vento, para de provar eles. E mar, precisa provar mais o barco não. E a Bíblia diz que na mesma hora há uma grande bonança. Nada mais e nada menos significa paz, tranquilidade, calmaria. Sabe o que é mais engraçado, igreja? Que eu fui pesquisar que esse mar em que, esse lago que estava tendo tempestade, ele não tinha mais do que 5 metros. Espera aí, rapaz, Pedro era experiente. Pedro sabia que aquele mar, se ele pular, dava água onde? No máximo no pescoço. E por que eles estavam com tanto medo? Por que eles estavam tão preocupados? A pergunta que eu te faço é: tu já passou por esse problema? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que tu passa por esse vento. Por que que tu quer pular do barco? Por que tu quer desistir agora? A pergunta que Deus ele manda te fazer é: você já passou por isso outras vezes? Esse problema que tu está enfrentando hoje, tu já enfrentou, não é a primeira vez, não é novidade para você. E porque toda vez que tu é provado na mesma prova. Você é reprovado sempre nas mesmas provas. Você dobra teu joelho em casa e fala: Senhor, a partir de hoje me ensina a falar menos. Aí sabe o que Jesus fala? Então agora eu vou botar a ocasião para ela falar mais ainda. Ah, você não entendeu ou você está se fazendo desentendido? Você fala assim: Senhor, a partir de agora eu vou ser uma pessoa que eu não vou brigar com ninguém. Aí vem um filho de Belial, só para te tentar. Jesus fala assim: vai lá, tenta lá. Aí você vai lá e aí vai para casa. Jesus, ai meu Deus do céu, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. É tu se levantar e o filho de Belial está lá de novo te esperando para ver. E Jesus fica só de braço cruzado assim, ó.
falando: até quando, Senhor, ela vai ser reprovada na mesma matéria? Quem já repetiu de ano mais de uma vez? Fala a verdade. O professor olhava para você e falava assim: você de novo, rapaz? Tem gente que Jesus está lá e fala assim: não acredito, lá vem ela de novo, ó, no mesmo negócio. Aí a pessoa ali é reprovada de... Ela chega, dobra o joelho e fala assim: eu vou usar uma estratégia com meu marido. Agora eu vou ficar calada. Eu vou deixar o Senhor trabalhar. Quem vai trabalhar é o Senhor. Trabalha. Jesus fala assim: tá bom. Aí, teu marido vai lá, pega o leme e faz assim no barco. Aí Jesus está lá, assim, ó, vamos ver. Está na popa. Jesus está onde? Dormindo. Está lá na popa. Aí o barco vai para lá, vai para cá, tempestade. Daqui a pouco tu está lá: Satanás, tira a mão do leme. Quem comanda aqui é Jesus. É muito forte essa palavra, irmãos. Fala para o teu irmão: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Fala para ele: para de ser reprovado, rapaz. Para de repetir de ano, rapaz. Já era para tu ter avançado. Já era para tu ter chegado na outra margem. Já era para você ter chegado do outro lado. Ele presta atenção. O que acontece quando ele chega do outro lado? Jesus chama eles, eles começam a fazer muitas obras. E depois Jesus dispensa ele falando assim: eu vou dispensar vocês em dupla. Porque agora vocês estão preparados. Presta atenção, enquanto não chegar do outro lado, aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida não será cumprido. Então até quando tu vai ficar no meio do mar nesse redemoinho, sendo reprovado? Entra ano e sai ano, as mesmas provas, as mesmas reprovações. Chega no início do ano, tu faz voto com Deus dizendo: Senhor, agora, Senhor, agora. A palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que Ana era reprovada todos os anos na mesma prova. E qual era a prova de Ana? Penina. Aí Ana falava: sabe o quê? Não vou comer. Fazendo pirraça com Deus. Fala para o teu irmão: pirraça não acalma a tempestade. Enquanto Ana estava de pirraça, Penina só engravidava e gerava. Aí um dia que Ana falou assim: opa, essa matéria eu conheço. 1 mais 1 é 2. E a Bíblia diz que Ana sobe o quê? A casa do Senhor e vai orar. O que Ana faz? Vai o quê? Não, vai ter intimidade com Deus. Vai ter intimidade com... A intimidade dela era com quem? Não, com Penina. Ana conhecia mais o inimigo do que a Deus. Tem gente que conhece mais o inimigo do que o próprio Deus que ela serve. Tem gente que fala assim: ó, o diabo vai usar agora, ó. Tem mulher... Tem pessoa que fala assim, ó: sábado e domingo ele vai fazer isso, isso, isso. Palavra, pergunta o Wagner, estudou comigo a tarde toda, eu ria. Eu falei: que isso, Jesus? Porque Jesus me falava assim: meu filho, tem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não faz. Tem muita gente que sabe, são experientes, já conhece isso de cor. Mas a fé, ela serve para revelar o invisível. Eles não estavam entendendo que por trás daquela tempestade
estava o quê? Jesus passou a te dar muito mais tempestade, muito mais ventos. Então fica calmo. Fala para o irmão, fica quietinho. Fica quietinho dentro do barco. Fala, não acorda o mestre, não. Deixa o mestre dormir. Aí eu finalizo aqui. Presta atenção. O início da palavra eu disse o quê? Quem convidou Jesus para entrar no barco? Foi quem? Em nome de Jesus. Fala para mim que quem convidou o Jesus para entrar no barco? Os discípulos. 10 mil barcos. Mas os discípulos falaram: entra aqui no meu. Ah, que isso? Jesus estava lá pregando para as multidões, mas os discípulos falaram assim: deixa as multidões e entra onde? E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco do jeito que ele estava. Espera aí, você é inteligente. Se na polpa do barco tinha um travesseiro, é porque tudo já estava o quê? Acredito eu que Pedro falou assim: olha, quando chegar mais tarde, eu vou fazer uma surpresa para o mestre. Vou botar um travesseiro com penas de gaivota. E o mestre vai descansar lá no barco, tá? Aí João, tá, beleza. Não deixa ele entrar em nenhum barco. Ele tem que entrar onde? Aí Jesus, tem certeza que você quer que eu entre no teu barco? Tem. Entra. Aí bota Jesus. Jesus pode ir para a polpa. Dorme lá um cadinho. Deixa que eu estou aqui no leme. Deixa que eu comando. Que palavra. Aí Jesus, rapaz, eu vou perguntar quando eu chegar na glória. Vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para o mestre. Eu vou chegar lá na glória e vou falar: mestre, o senhor já sabia de tudo, não sabia? Sabia ou não sabia? Aí ele vai falar para mim: sim, filho, eu sabia. Eu sabia que já tinha um travesseiro preparado. Eu sabia que tinha uma tempestade para vir. E a tempestade veio porque eles me convidaram para entrar onde? No barco. Você convidou Jesus para trabalhar na vida do teu marido. E por que tu quer assumir o leme agora? Jesus estava cansado, mas ele poderia assumir o leme, pastora? Sim ou não? Claro que sim. Mas os discípulos quiseram que ele o quê? Vai descansar. Será que eles não leram a Torá que está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, que diz que o eterno Deus não se cansa e nem se fadiga, e que não se pode esquadrinhar nenhum dos seus entendimentos? Pega no braço do crente que está do teu lado e fala assim: Jesus não precisa descansar, Ele ainda é Senhor, Ele ainda é Deus, e toda vez que Ele descansa é porque vai vir tempestade, toda vez que Ele dorme é porque o lago vai ficar agitado. Senhor, eu sei que tu está cansado, mas toma o leme. O leme do barco é o quê? Logo depois Jesus vai contar, sabe qual parábola? Jesus vai contar a parábola do juiz iníquo, Manu. E ele vai dizer, sabe o quê? Para